Olá a todos, saudações fraternais a todos os descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas. Estamos aqui hoje em mais um episódio, podcast Sabedoria Arcana, hoje com um convidado muito especial, alguém que desenvolve um trabalho sério, sem necessariamente ser um trabalho sisudo ou carrancudo. Não é? Então é um trabalho sério, um trabalho muito competente, ligado à Cabala, e hoje nós vamos conversar muito com ele. Aqui, juntamente com a Adílio Jorge, aqui nós que fazemos aqui uma parte, que é a parte visível, né, do trabalho. Lembrando que temos alguns colaboradores conosco, né, que trabalham, ainda que aparentemente de forma invisível, mas trabalham para que esse podcast possa rodar. E antes de darmos início, eu passar a palavra para o Adílio e ao nosso convidado, só queria trazer mais alguns lembretes a vocês. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Sabedoria Arcana no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Não deixem de nos acompanhar no nosso site, sabedoriaarcana.com.br. E lembrando, por favor, se vocês gostarem, não deixem de votar no MPB, que não é a música popular brasileira, mas é o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria de religião e espiritualidade, no qual temos honrosamente a possibilidade de figurar entre os que estão a ser votados. Muito bem, feitas essas saudações iniciais ao nosso público e aí de antemão agradecendo ao Cadu por se dispor a estar aqui conosco, quero passar a palavra a Adílio, nosso companheiro Adílio, para suas saudações iniciais. E, posteriormente, vamos começar a conversar com o nosso convidado. Bom, saudações arcanas a todos. Prazer estar aqui, Pablo, Cadu. Eu já conheço há um bocado de tempo aí, né? Meus filhos eram pequenos quando eu conheci o Cadu. E fico feliz de acompanhar a trajetória dele, né? Que é um estudioso já há vários anos da Cabala, né? E dos assuntos afins, com seus cursos, suas palestras. Então, como é um tema que, obviamente, a gente já tratou uma vez aqui, né, de Cabala ou Cabalá, mas é um tema quase que infinito, né, vamos dizer assim, com muitas nuances, e que, obviamente, tem uma importância muito grande para a gente tratar das organizações iniciáticas e de temas afins, né? Então, vai ser um prazer poder estar aqui contigo de novo, Cadu, e de uma certa maneira também divulgar o teu trabalho, e você já é conhecido, mas também tem uma entrevista, uma parceria aqui com a gente da Sabedoria. É isso, Cadu. Vamos bater um papo aí. Isso aí. Então, abrindo aqui para o Cadu, que quem quiser falar, se apresentando inicialmente, quiser deixar alguma coisa inicial para o nosso público, e já a gente vai entrar no fulcro do assunto sobre Cabala. Cadu, por favor, faça as honras. Então, gente, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. O Adílio realmente já é um fráter, aí, um companheiro de longas datas, né? Inclusive, ele conheceu até meu pai, né? O saudoso Renato Moreira, FRC também, né? E é um prazer essa oportunidade da gente estar reunido aqui, trabalhando um pouco dessa espiritualidade. Vamos tentar trabalhar de uma forma mais arejada, né? Esse tema, né? Porque, como você falou, menos sisudo, menos carrancudo, mas observando de uma forma também bem pautada, né? Dentro daquela fronteira do que é mito, especulações aí. Nem mito, porque mito é uma realidade, tá? Mas alguma coisa assim que foge um pouco o propósito do início desse trabalho. Então, uma breve apresentação minha aqui é isso. Eu costumo dizer em tudo que é palestra e curso, não é o que eu sou, é o que eu estou, né? Então, né, devido à encarnação aqui, dentro das proporções que me foram colocadas, né? Estou como teólogo, né? Pesquisador das ciências da religião, independente, tá? A minha graduação é em bacharel em teologia, mas todas as minhas pesquisas foram como autodidata, como produtor independente, pesquisador independente, né? Então é isso, o que eu vou trazer aqui é um pouco uma construção do que ao longo desses 30 e poucos anos, né? Eu nasci no seio nos átrios, né?
de dois fráteres, né? Meu pai e minha mãe se conheceram lá. Então eu bebi dessa fonte, né? Dentro de casa, né? Tanto dentro de casa quanto na escola, tendo pouco tempo que eu fiquei fisicamente na escola, né? E ao longo da minha caminhada, vou passar um pouquinho sobre a pesquisa do tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Cabala, sobre o que está na pauta. E é isso. Começamos. Muito bem. Então, Cadu, nesse sentido, eu queria iniciar esse nosso bate-papo pedindo a você uma visão mais geral e genérica possível, pensando tanto naquele ouvinte que já possui conhecimento de Cabala, mas quanto naquele que nunca nem ouviu falar, não sabe nem muito bem o que é isso, né? Então, a bola está contigo. Então, gente, a Cabala, ela é uma tradição mística que surgiu no judaísmo durante a Idade Média. Isso aí trazendo para a visão mais tardia, mais próxima. Mas o conceito que eu tenho, embora suas raízes possam ser rastreadas até tempos muito antigos. Nas minhas buscas, eu pesquisei e identifiquei, eu trabalho muito com o contexto das religiões comparadas, e eu vejo os aspectos da Cabala, a nível de arquétipos, né, em todas as culturas do mundo. No Bhagavad Gita, no Corão, no Tripitaka, em tudo que é obra. Então, a Cabala quer dizer, literalmente, né, recebimento, transmissão, né? E a partir do momento que esse recebimento e essa transmissão ela é continuada, ela passa a ter uma terceira terminologia que é tradição. Tradição com T maiúsculo, né? A tradição. Então, isso para a gente, todo mundo aqui que participa de alguma escola esotérica, iniciática, compreende bem o que significa essa tradição. Que é Cabala, é aquilo que foi transmitido ao longo das eras. Aí vem a pergunta que não se cala, né? Mas transmissão de quê? Para quê? Como? Quando? Onde aconteceu? Aí eu tenho que pedir um pouco aqui a licença da nossa ancestral aí, Helena Blavatsky, que ela dizia que todo esse conhecimento consiste o quê? Na tradição da grande sabedoria universal, que sempre existiu. E o que a gente tem hoje é um acúmulo de todo esse conhecimento que vem de forma fragmentada, né? É fragmentado. Por quê? De todo conhecimento a gente está falando de todo o planeta. Então a gente pode dizer, tinha um pensar cabalístico de uma tradição transmitida lá na África, que são os povos supostamente primordiais mais antigos, teria, sim. Ah, mas não tem nada escrito. Sim, porque a tradição geralmente é de matriz oral, né? E a Cabala surge como tradição oral, como diz no Kybalion, né? Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, sempre existiu. Então, basicamente, Cabala é isso. É transmissão de quê? Aí é importante frisar um detalhe, que eu também, ao longo da minha busca, eu percebia, em contato com diversas religiões, de diversas matizes, que sempre existiu, dentro de todas as religiões, isso é uma regra, existe um círculo exotérico com X, e um círculo esotérico com S. O exotérico, vamos pegar uma religião como um modelo. Vamos pegar a nossa religião mãe aqui do Ocidente, que é a religião católica, né? É a religião máter aqui do Ocidente, religião. Então, o que acontece? Quando a gente fala do círculo esotérico, para as pessoas que são leigas entender, a gente pega, por exemplo, um padre diocesano. Qual é a tarefa dele? É cuidar da diocese, cuidar dos seus fiéis, da sua congregação. Então, ele cuida das liturgias, de toda aquela tradição exotérica, dos rituais, das ritualísticas, do segmento do ano litúrgico, daquilo tudo. E vai fazer aquilo que Jesus recomenda que se faça, visitar os enfermos, os cativos, os órfãos, atender as viúvas, fazer todo o trabalho eclesial. Esse é o círculo exotérico, por exemplo, da religião católica. E o esotérico conhece é voltado mais, quem seriam os anacoretas, os monges, entendeu? Aquele círculo mais fechado, monástico, onde a pessoa optou por um caminho de uma união mística, né? De uma união mística.
Ou seja, o caminho de uma ascese, um caminho ascético. Não que o exotérico e o esotérico não tenham pontos de contato. Tem, até bastante. Tanto é que quando você segue dentro de determinado grupo religioso, se em determinado momento você avançar bem naquilo e sentir interiormente de buscar aprofundar mais cada detalhe daquele, da liturgia, da geometria sagrada, né, da construção das catedrais, das igrejas, tudo aquilo remete a um simbolismo. E esse simbolismo, esse contexto simbólico, são arquétipos. Inclusive, vocês me trouxeram aqui uma coisa muito pouco falada, que essa palavra foi o neologismo criado pelo Gurdjieff, tá? Na sua obra Relatos de Beelzebub a seu neto. Ele fez um estudo parecido com o do Fulcanelli, em cima da geometria sagrada das catedrais, que ele vai dizer o seguinte, que ele chama todos esses elementos que estão nessa geometria sagrada de legominismo. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo. Legominismo. Então ele fala que o legominismo é o seguinte, todo mundo que tem contato com você está dentro de um local desse, dentro das proporções áureas da geometria sagrada, que é cabala, você está dentro de um núcleo cabalístico. Então, o que acontece? A nível consciente, você às vezes não compreende aquela riqueza de arquétipo. Mas aquele ser que é maiúsculo, que está dentro da gente, aquele ser essencial, que ele vem trilhando, ele é o peregrino, né? É o peregrino nas eras. Ele olha aquilo cria uma relação com ele. Isso aí pode ser entendido talvez como o princípio da própria teurgia, né? Que esse contato não é alguma coisa no nível superficial, é na profundeza que a gente desenvolve. Então a Cabala, você vai caminhar, eu costumo dizer, Cabala não é igual ao livro canônico, tá? Cabala é escrita a lápis. Tá? Quando a gente vê hoje se falar muito, por exemplo, 72 nomes de Deus, tudo, eu tenho um livro francês aqui que mostra N tabelinhas parecidas. Aquilo é uma prática de tseruf. O tseruf é o quê? São permutações que você faz com letras. O de 72 nomes de Deus, ele usa o tseruf da Temurá, que é tipo uma análise combinatória. Eles pegaram a primeira letra do primeiro versículo, a última do segundo e a primeira do terceiro. Depois, a segunda do primeiro versículo, a penúltima, e assim vai. Então, a Cabala inicialmente é isso. A gente busca compreender os mistérios de Deus, da criação, sobre a alma humana e qual é o nosso propósito da existência, no microcosmo e no macrocosmo. Essa é a primeira síntese. Então, Cabala é isso, é transmissão. Porque ela passa a ser tradição quando você recebe, passa para o Adílio passa para outros grupos. É isso inicialmente. Tem uma relação aí com a tradição primordial, né, mesmo, com que as ordens falam, de uma certa maneira, né? Tradição é tradição, né? Não deixa de ser uma transmissão iniciática até. Né? Exatamente. Disso que você falou, a gente percebe, quando vai estudar em livros mais importantes assim, de Cabala, que existe um diagrama famosérrimo, que é a árvore da vida, que é aquele diagrama das sefiras, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse diagrama da árvore da vida, até porque a gente sabe que nem sempre a árvore da vida, esse diagrama, é do jeito que a gente conhece hoje. A gente tem um formato muito popularizado hoje, mas se a gente for olhar livros antigos, né, de cabalistas, né, por exemplo, medievais ou pós-medievais, alguma coisa assim, você vê outras configurações, né, bem diferentes daquela arrumação. Queria que você faça um pouquinho sobre essa questão da árvore da vida, até chegar mesmo nessa questão famosa, dessa arrumação que a gente conhece hoje. Por favor. Ok. Então, a árvore da vida, no primeiro momento, ela é um arquétipo também, universal. Você vai ter o Yggdrasil lá na cultura nórdica, você vai ter a Latife ou Lataif na cultura Sufi, né? Árvore dos pomos de ouro na cultura romana. Então, o arquétipo da árvore é ancestral, sempre existiu, pertence a essa tradição que sempre existiu, né? A árvore da vida, ela é um símbolo de quê? De verticalização, de ascese, né?
que cria essa relação de união de tudo que está embaixo com tudo que está em cima, né? Conforme diz o princípio hermético, né? A lei da correspondência, assim como é embaixo, é em cima, e como em cima é embaixo, vice-versa. Então, ao longo do tempo, isso daí veio sempre sendo discutido, esse conceito da árvore. E voltando àquela ideia do leguminismo de Gurdjieff, ela sempre teve presente com essa questão de que aponta para o céu, que aponta para o alto. O Shammai, né? O céu, na Cabala, é o conceito de quê? Da morada dos deuses, né? Você vai ver isso na cultura greco-romana, em todas as culturas, sempre o céu como arquétipo. Então, a árvore é constituída basicamente de quê? De raízes, tronco e ramos, né? Então, ela vai começar a ser desenvolvida na Cabala no livro Sefer Yetzirah, no livro da criação, que inclusive é a primeira obra da Cabala que vai descrever assim uma Cabala sistemática, uma sistematização desse arquétipo da árvore da vida. A árvore da vida é formada pelas 10 emanações, ou 10 sefiró, sefirá no singular, quando é uma sefirá, né? Sefiró, a palavra sefira também significa contagem, tá? Numerar, contagem. Isso na antropologia é interessante, porque eu fazendo estudo até do Jean-Pierre Vernant, outros antropólogos, eu cheguei à conclusão que o homem primeiro aprendeu a contar para depois estabelecer a linguagem. Primeiro foi número, aquela história do uga-uga, né? Uga, uga, uga. Aqui é uga, uga, lá é uga, uga, uga. Então, essa questão numérica. E o Sefer Yetzirah vai dizer isso, que primeiro, os números vieram primeiro, né? Depois, eles se ocultaram nas letras, na criação, no Sefer Yetzirah. Então, temos as 10 emanações, né? As 10 Sefirá. O Sefer Yetzirah vai dizer lá que não é 9, é 10. Não é 9 nem 11, é 10. Tá? Não é 9 nem 11, é 10. 10 por quê? 10 é 1, porque 0 é elemento neutro. A gente corta. E 1 em hebraico é errado. O judeu tem uma forma de contar interessante. Qualquer número, ele fala que qualquer número que não seja unidade é crescido de 1. Então, por exemplo, vou falar das 22 letras do alfabeto hebraico. Eles vão dizer que é 21 mais 1. É 22. Então, vai falar número 6. É 5 mais 1. É igual aquele brinquedinho que a gente tinha quando era criança, resta 1, lembra? Aquilo ali é cabalístico, né? Mesmo que a nível inconsciente, sempre vai ter. É a presença do eterno, né? Ele não pode estar incluído. Ele não pode estar apreendido. Então, a árvore da vida tem essas 10 manifestações, que começa com Keter, né? A coroa, a qual eu chamo de consciência, né? Roquemar, o lado direito, aqui ligando a região corpórea, né? O Keter, o chakra coronário, o topo, o Keter, a coroa, é a consciência ou ato de vontade pura, né? Vontade incondicional, que nós somos criaturas, temos vontades condicionais, né? O lado direito aqui do cérebro, Roquemar, a segunda sefira, que é o tributo da sabedoria, mas sabedoria vem de experiência, né? Vem da palavra sapere, que também tem a mesma raiz de sapore, que é sabor, que é experiência. Sabedoria. Biná, terceira sefira, que é o quê? É o aspecto do conhecimento, do entendimento, da compreensão. Entre essa primeira tríade, temos aqui a garganta, né, a região da garganta, que é Da'at, que quer dizer conhecimento, que é a síntese da consciência, da experiência, de entendimento, conhecimento. Inclusive, isso, quando eu estudei lá comunicação, a teoria da comunicação se baseia nesse princípio. Quando você pega significado, significante, né, e signo, né, significado, significante, tem uma associação. Quer dizer, tudo você vai vendo que a Cabala no background disso tudo, da informática, da ciência da computação, da linguística, né? Aí você passa para o ombro direito, que é Hesed, a quarta emanação, que é misericórdia, né? Compaixão, mas também tem um aspecto de expansão. O lado esquerdo, Gevurah, justiça e restrição. Um é expansão, outra é contração. Depois vem o chakra cardíaco aqui, Tiferet, né? A região do coração.
Aqui é chamado pelos cabalistas do Gan Eden, o Jardim do Éden, né? A nossa centralidade. O princípio mandálico de centralidade, né? O coração, com atributo beleza e equilíbrio também. Já que da parte da água aqui embaixo, né? Do baixo ventre, né? Temos o lado direito, onde tem o fígado, o pâncreas, aquilo tudo, né? Vesícula. Temos Netzar, o aspecto do trabalho, do labor, da força de trabalho, né? Que conduz aos atributos, vitória e eternidade. Muitos me perguntam, porque o 7 é o sagrado, mas por que fala de eternidade? Ele não é o eterno? Não, ainda não é eterno. O eterno, a eternidade é o 8, é Rod, que é o Kavod, a glória, o esplendor. Por isso que a gente fala nas escolas que nosso objetivo é virar oitavas, né? As oitavas cósmicas que a gente está. A gente está aqui numa escala muito densa, muito baixa. Padrões piores que nossos seria da Lua, que já foi um mundo habitado. E hoje perdeu, se tornou, como diz em Gênesis, Tohu Vabohu, sem forma e vazia. Mas a nossa evolução da consciência é para que a gente não vá para o caminho da Lua, mas que a gente possa transcendê-lo. Tá? Alquimicamente, né? Aí a gente desce para Iesod, que é a Lua, justamente. O grande ventre, a nona Sefira, Iesod, que é o atributo de fundamento, né? De fundação, alicerce. Por isso que se diz na Cabala que número 9 é o número do justo, Tzadik. Por quê? Porque a letra Tzadek, que quer dizer Tzadek, Tzadik, justo, o justo, é o 9. Agora, esse 9 é um número muito perigoso, tá? Porque no 9, com conhecimento, porque é lugar de gestação, 9 meses na barriga, é um lugar de maturação, de gestação. Ou seja, nesse campo do âmbito da lua do 9, você pode ter um atributo de um justo, que trabalha por lado da misericórdia, um justo que trabalha com rigidez. Então, é um número muito polêmico, tá? O número 9. Muito polêmico. Mas por que ele é polêmico? Porque ele anseia chegar a 10. Ele anseia chegar ao Uno, à unidade, que é Malhut. É o arquétipo de Davi. 9 é o arquétipo de José no Egito. José foi extremamente tentado a ir para o lado negro da força. Pô, ele era o braço direito do cara lá, do faraó. Eu estou lá na ponta da pirâmide. Aí, gente, a gente tem que olhar, como dizia o nosso saudoso Felipe de Lyon, né? Temos que olhar para as tentações de Cristo, né? E também, terceira tentação, a lei de 3, a última, a mais pesada, levou lá para cima e falou, tá vendo aí embaixo? Se você se curvares aqui, eu posso te dar aquilo tudo. Então, o 9 é um número muito perigoso, tá? A gente pode perder toda a nosso cavode, nossa glória, a nossa presença ali. E 10 é Malhut, é o rei Davi, né? É a nossa peleja, a nossa conduta aqui no mundo, nosso trabalho aqui, né? Então, a árvore da vida é essas 10 emanações, mas não acaba. O que liga essas sefiras, né? Agora é o singular. São chamadas netivó. As 22 interconexões que tem entre cada uma delas. Parece até uma cadeia de... Quando a gente estudava hidrocarboneto, né? Estudava química, né? Parece uma estrutura molecular. Então, aquelas conexõezinhas são as energias das 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Então, cada uma tem uma correspondência, não só da letra em si, mas das correlações que criam, tá bom? Então, Adir, acho que são isso. E 10 sefiró, mais as 22 interconexões, formam o que o Sefer Yetzirah chama de quê? Dos 32 caminhos da sabedoria. Entendeu? 32, 5, né? Que é o quê? 5 é Torá também. É o caminho da lei. A lei cósmica. Dentro disso que você está falando, Cadu, com certeza você apresentou alguns aspectos que abrem já para um ponto que é importante a gente colocar, que tem a ver com controvérsias, né? Com a maneira como a Cabala tem sido vista, tem sido utilizada como sinônimo de magia, muitas vezes, né? E muitas vezes com diferentes visões éticas, e algumas
do meu ponto de vista, bastante reprováveis até, mas nem entro nesse mérito, vou deixar você discorrer, queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Porque quando você fala sobre ações, quando você fala, por exemplo, né, do perigo do número 9, algumas coisas, a gente abre para algo que vem acontecendo muito na atualidade, né, especialmente a partir da difusão de um conhecimento que inicialmente é exotérico, mas é, de certa forma, por alguns manipulado esotericamente. Mas vou deixar você falar. Se deixar, eu vou falar demais. Tá certo? Vamos lá. Para ouvir você discorrer a respeito desse tema. Perfeito. Então, gente, tudo na criação tem o seu duplo. Tudo tem o seu duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem gênero, né? Tudo tem seu duplo. Então, é uma falsa ilusão a gente achar que vai ter sempre um mundo perfeito, tá? Dentro de cada um de nós já temos a nossa dualidade, como diz o Jung, nosso ânimo e nossa ânima, ânimos e ânima. Temos o nosso lado luminoso, o nosso lado sombrio. Então, isso vai ter sempre. E é assim, tem que ser assim. Aquela história de que demônio, diabo, as imagens que foram criadas no imaginário popular, que elas vão ser convertidas. Não, elas ocupam o espaço necessário dentro da criação. É que a gente chama na Cabala de Satã, o oponente, que não tem nada a ver com o diabo, com Lúcifer, com nada disso. Simplesmente o Satã vem da cultura persa, né? Quando os judeus estiveram lá, era o quê? Era o contexto de quê? De que aquele que anda procurando, é o X9, aquele que anda procurando alguma coisa para acusar. É só isso. E quem faz isso? Então, quem seria o nosso próprio Satã seria a nossa própria consciência, porque ela que tem que estar investigando o que é positivo e o que é negativo, né? Mas em relação à magia, dentro do conceito da ética, existe aqui magia, éticas e controvérsias. Então, eu fiz um trabalho, assim, foi um pouco trabalhoso para eu criar uma síntese pautada, porque isso aqui é um tema que daria vários podcasts, né? Seria um para cada coisa, né? Um para magia, um para ética e controvérsia. Mas o que eu trago em síntese é o seguinte: na visão cabalística, a magia não é vista como uma simples manipulação de forças ocultas, como era no passado, xamânico, totêmico, né? Que era anímico, né? Anímico. Mas como uma prática sagrada que deve estar alinhada à vontade divina. Ou seja, a magia primordial na Cabala é o quê? É dentro do conceito do judaísmo, dentro de quê? Da Torá. Então, porque antes do contato com aquelas culturas que a gente, do exílio, da Babilônia, lá da Síria, onde eles vão ter contato com a matemática, com a astronomia também, a astrologia, lá no mundo persa eles vão ter contato com esse dualismo cosmogônico, né? Onde tudo começava com uma tensão, uma luta entre duas forças, né? Duas divindades, o Ahura Mazda e o Angra Mainyu, né? Seria dois deuses brigando. E as religiões monoteístas trazem muito enraizado ainda essa dualidade. Mas quando a gente vai para a Cabala e para uma visão esotérica, a gente entende que essas forças não são conflitantes. Elas são o quê? São complementares. Elas são conflitantes no princípio de quê? De polaridade. Mas elas são complementares, porque elas criam. Então, toda a magia, na visão judaica, é alinhada, isso é muito importante, ela tem que estar alinhada com a vontade divina. Então, o que a gente pode falar de uma proto-magia judaica é muito complexo, tá? Isso. Aí a gente teria que entrar no campo aqui da teologia mesmo. Mas porque antes desses encontros, todo bem e mal vinha de Deus. Isso que é complexo. Então, se tudo vem de Deus, é a síntese de Jó, né? Se nós recebemos tudo o que é bom de Deus, por que não vamos aceitar o que vem de mal? Então, a gente pode dizer que não tinha uma magia. Na época dos hebreus, tinha magia sim. Tinha no Egito, nos caldeus, nos assírios, nos persas, tinha no mundo que a gente desconhece também. Tinha magia, com certeza. A magia também é uma tradição ancestral também, sempre existiu. Então, na Cabala, o objetivo da magia visa o quê? Trazer harmonia ao mundo e à vida do praticante, utilizando o conhecimento místico para intervir na realidade de maneira ética e espiritual. Ou seja, eles prezam muito por um ethos, por uma ética. Por quê?
como pode eu querer fazer magia, por exemplo, pedir mal para alguém, para destruir meus adversários, se na Torá está dizendo lá para a gente tolerar a todos? Nas Escrituras, né, a lei máxima também, que Jesus era judeu, primeira coisa, quando ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, e amar a Deus com todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É regra de ouro, né? Da trilogia lá do Sermão da Montanha. Regra de ouro. Então, como eu posso, como um judeu, um cabalista, um iniciado, ou um cabalista cristão, hermético, hermetista, eu usar magia para fins escusos, que vai contra as leis, contra o levirato, as leis lá do livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Vai contra o decálogo. Então, isso prova uma falta de ethos, de ética. E hoje a gente vê muita bagunça em relação a isso, né? Essas coisas. Agora, essas práticas eram comuns de agredir o inimigo. No Egito antigo, na Pérsia, vocês viram até aquele filme 300 de Esparta, você vê na hora que chega lá, o Rodrigo Santoro lá com os Xerxes, né, aquilo tudo, você vê a diferença da cultura lá helênica, né, que tem um ethos, né, uma ética helênica, né, grega de pensar, e tu vê do outro lado aquelas coisas meio estranhas, né, invocações para derrubar o inimigo. No Egito, por exemplo, eu aprendi até com o nosso irmão, né, o Júlio Gralha, no curso que eu fiz com ele sobre o Egito na UERJ, que ele falou que era muito comum uma magia de você pegar uma tigela de água e levava para o faraó, o sacerdote, o mago lá do Egito, e mandava o faraó falar que lá os Ixos pereçam secos no deserto. E o sacerdote jogava a tigela para quebrar e a água evaporar. Então você vê que isso existia, assim. Povos africanos, que a gente não teve relatos daquelas tradições, mas tinham, porque até hoje a gente percebe que eles fazem feitiço de uma tribo para outra. Eles lançam feitiço de um para o outro, tá? Mas a gente sabe muito bem que tudo isso se opera no laboratório químico, na energia mental. Então, o que seria um aspecto dentro desse conceito do ethos da ética, para acabar? Então, é preciso entender que há uma distinção crucial na magia cabalística, é sua ênfase na intenção pura e na ética. Tem que fazer tudo conforme está escrito ali. Como o próprio Yeshua Jesus vai dizer, para que tudo ocorra como tem que ser, como está escrito, né? Diferente de outras tradições mágicas que podem permitir o uso da magia para fins egoístas ou vingativos. A Cabala insiste que a magia deve ser usada em conformidade com os princípios divinos e para bem maior. Praticar magia sem devida pureza de coração pode levar a consequências espirituais negativas. É a lei de causa e efeito, né? Como desequilíbrio e afastamento da luz divina. Ou seja, você se aparta do caminho do meio da árvore da vida, que ela é dividida em 3 colunas, né? As colunas do templo, e quem está no centro somos nós, a terceira coluna somos nós. Então, a gente se aparta. E o aspecto controverso disso, que a gente vê hoje. Dentro do judaísmo, a prática da magia é um tema controverso, como eu falei. Do judaísmo, tá? Da religião judaica. Alguns rabinos estudiosos a consideram uma forma legítima de espiritualidade. Ok. Desde que praticada dentro das regras da Halahá, que é o quê? É a lei judaica. É o compêndio de leis que ela é amparada pela tradição talmúdica. Temos o Talmud, né? A Guemará, que o Talmud pega a Guemará, é formada pela Guemará, que é a tradição oral, e a Mishnah, que é o comentário dessa tradição oral que passou a ser escrita. E a Halahá é a lei judaica, aí é o dogma. Aí é como na Igreja Católica fala que a Bíblia tem o mesmo peso que a tradição. É a tradição, é o dogma. E com intenção pura, de coração. Outros, no entanto, veem a magia como um caminho perigoso dentro do judaísmo, tá? Que pode levar a práticas supersticiosas e ao desvio da emuná, da fé verdadeira, né? Então, mas é interessante que você vai lá em Israel, lá perto do Mundo das Lamentações, tem o ritual do caparó, né? Os caras pegam um galo lá, fica passando a galinha no corpo, né? E depois falam no bico da galinha lá. Então, isso tem.
Então, gente, do mesmo jeito que o pessoal às vezes vai querer condenar o católico, porque ele anda de joelho, carregando uma vela de 2 metros, uma procissão, eles vão criticar também o judeu lá passando a galinha. Isso, gente, isso aí faz parte da religiosidade popular. Isso é antropológico, isso faz parte das tradições das culturas. A gente não vai entrar numa questão teológica porque ele passa o galo. Até porque eles fazem isso, por incrível que pareça, amparado em texto das escrituras. Eles não saem da escritura. Mas o que acontece? Muitas vezes, o que é o perigoso na magia é você ter uma interpretação extremamente literal de um texto. Dá um exemplo disso. Por exemplo, quando Jesus fala, se a tua mão vier cometer um crime, corte a mão. É melhor entrar no reino dos céus, é melhor perder a mão do que queimar no fogo do inferno. Então, se a gente leva isso literalmente, você vê isso em países de fundamentalismos religiosos, que o cara rouba lá, corta a mão do cara. Corta a mão, porque é interpretação. Então, o perigo da magia é você pegar interpretações a nível literal, literalista, de forma fundamentalista. Então, disso que a gente falou, da magia, da ética e da controvérsia, a gente pode fazer uma síntese disso aqui. Uma conclusão que a relação da cabala e a magia é complexa e profunda. É inesgotável. Por quê? Porque se você vai ter tudo amparado numa tradição, essa tradição tem N níveis de leituras e interpretações. O Talmud diz uma coisa muito interessante. Eu gosto muito dessa fala do Talmud, que o cara pergunta lá pro Rabino, que tem muitas perguntas e respostas no Talmud. Pergunta: quantas interpretações existem de um texto? Aí ele fala, até 70 interpretações. Aí o que eu falo? Se você entender literalmente, então eu tenho 70 possibilidades. Não. Quando ele fala 70, o número 7, ele está falando que são infinitas as interpretações. As hermenêuticas são infinitas. Chega ao Jesus quando fala: devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, porém eu vos digo 70 vezes 7. Sempre. Vai perdoar sempre. Então, concluindo aqui, para passar para vocês, né? A relação entre a cabala e a magia é complexa e profunda, enraizada em uma visão mística do universo, onde a palavra, o pensamento e a intenção, olha aí, os 3 aspectos. Palavra, intenção, palavra é dabar, em hebraico. Daí Davi, dabar. Intenção é kavaná. Qual é a tua kavaná? Qual é a tua intenção? Né? E pensamento, que é o chamar. E pode moldar a realidade. No entanto, essa prática exige um compromisso sério com a espiritualidade e a ética, para garantir que qualquer intervenção magística seja um reflexo da vontade divina e não apenas do desejo humano. Ou seja, essa magia deve ser uma magia natural, uma magia sagrada, tá? Magia divina. Não a partir do meu ego, mas a partir da vontade de Hashem, do Criador. Perfeito. Muito bem. Nesse sentido, acho que a gente pode passar para um aspecto, né, Adílio, que diz respeito a uma parte que é mais, eu diria, material, né, e concreta. Então, era para você falar um pouco conosco a respeito de rituais e práticas cabalísticas. Porque você acabou mencionando isso de uma forma tangencial, então se pudesse aprofundar esse tópico para a gente, acho que seria maravilhoso, e especialmente para um público que muitas vezes está levando o joio e jogando fora o trigo. Então... Até porque muita gente acaba desvirtuando isso, né, por questões ou da mão esquerda, infelizmente, como vocês já falaram, ou até comerciais mesmo, que não deixa de ser muitas das vezes a mesma coisa, né? Então, fala-se muito desses rituais, né, das práticas cabalísticas, ritual de purificação, essa coisa toda. O que você tinha a dizer? Sim. Então, dentro da cabala, a gente tem os rituais de práticas estruturadas, básicos. Temos os rituais de purificação, né? Temos rituais com nomes divinos, né? E rituais de proteção. Então, você tem a estrutura dos rituais, que
são práticas estruturadas que têm como objetivo o quê? Qual é o sentido do ritual para Cabala? Aliar o praticante com as forças espirituais superiores, purificar a alma, manifestar a vontade divina na vida cotidiana. Então, os rituais de purificação da prática cabalística, é comum realizar esses rituais. Isso inclui o quê? Imersão em mikvah, por exemplo. É banho ritual. Existe a prática do mikvah, mikveh ou mikvah, em hebraico, né? Que são banhos rituais. É uma forma de purificação através do elemento da água, né? Então, banhar-se, você vê que os essênios tinham a prática, né? Da lavagem de mão, do banho de purificação. Isso é uma tradição que remonta até os essênios, que são os conterrâneos até os contemporâneos, né? Lá dos terapeutas do deserto, né? De Alexandria. Então, eles trazem essa parte do elemento água, porque a água representa a limpeza, representa a vida, né? Então, temos essa prática do banho ritual, que é o mikvah. Rituais com nomes divinos tem uma infinidade, né? Você pode trabalhar com a permutação dos nomes do tetragrama sagrado, as permutações do tetragrama sagrado, 10 permutações das 10 emanações da Cabala, cada uma tem uma permutação. Você pode trabalhar. Então, o que acontece? Na prática cabalística, o poder das letras, aí tem duas colocações interessantes. Uma que é mais voltada do Gershon Scholem, né, que é uma visão mais acadêmica, que o poder das letras está na capacidade de criar linguagem, estabelecer linguagem. Aquele princípio, signo, significado, significante. Ou seja, o poder das letras está em que as letras constituem o quê? Palavras. As palavras constituem orações e frases. Isso constitui o que se chama sipur, em hebraico, que é comunicação, linguagem. Então, o poder das letras está em estabelecer linguagem. E essa linguagem pode ser aplicada tanto na horizontalidade, né, que é a comunicação entre nós, os encarnados, e na verticalidade, que é entre humano e divino. Então, nessa visão, vamos chamar mais teúrgica da Cabala, conectar com o poder do tetragrama sagrado, por exemplo, o Erie, Sherie, né, o eu sou o que sou, Yud, Re, Val, Re, é o quê? É uma forma de você conectar com as forças cósmicas, primordiais. Porque você pega, o tetragrama é formado por 4 letras, o Yud, o Re, o Vav, o Re. O Yud, ele representa o quê? A letra Yud, você vê que o número dela é o número 10, na gematria, e vale 10 é 1. Então, é a única letra suspensa que não toca, é a letra espiritual, é o espírito. E Yud também vem a palavra Yad, que quer dizer mão de Deus, a mão de Deus. Então, quando você invoca o Yud, Re, Val, Re, a primeira letra, o Yud, você está colocando a tua kavaná, né, a tua intenção, na mão do Criador. Yud, colocar na mão dele. Depois temos o primeiro rei. A letra rei, o equivalente numérico é 5, mas na verdade o rei, o que importa para a gente aqui, no paleo-hebraico, na parte pictórica do hebraico, a letra rei significa atenção. É uma exclamação. Ei, veja, atenção, cuidado. Isso está tão presente na linguagem que quando alguém está desatento, fechou o sinal, o cara não percebeu, você fala, ei, cuidado. Olha aí, ei. É letra rei, em hebraico. Ei. E atenção, era um bonequinho com as mãos levantadas, atenção. Então, é assim que eu me coloco diante de quê? Da mão de Deus, do Criador. Rendido? Não é rendido, mas entregue a Ele. Depois vem o Vav, a terceira letra. Vav significa gancho, né? Aquilo que junta. Com outro rei, que é atenção. Então, a prática com esse nome divino, o tetragrama, é uma prática com as forças direta do Criador. Ela tem uma visão mais... Eu também tive contato com um rabino, que ele era engenheiro elétrico e tudo. E ele dizia o seguinte, que são as 4 forças atuantes do universo, né? O Yud é a força nuclear forte, o primeiro rei é a força nuclear fraca, o Vav, que é o gancho, é o eletromagnetismo, é o que liga tudo, né? E o último rei é a gravitação, que faz tudo girar em torno daquilo que é ligado. Interessante, né?
Então temos, a mais conhecida é a prática dos 72 nomes de Deus também na Cabala, né? É muito complexo. Os 72 nomes de Deus, a gente tem que entender que quando fala 72 nomes de Deus, é uma heresia, né? Porque Deus é inominável. Mas quando fala, é porque você faz o tetragrama, você desmembra ele. Faz o famoso triângulo, né? Yud, Yud-Rei, Yud-Vav-Rei, Yud-Rei, Vav-Rei. Essa numerologia, a gematria, dá 72. O que a gente vê, aquela tabelinha de seruf, né? De permutação de letras, aquilo pode ser chamado, na verdade, de 72 gênios, ou 72 sopros de Elohim. Ah, onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, está no livro apócrifo de Salomão, que Salomão controlava essa turma aí de asmodeus, de demônios que ele controlava. Não tem nada de demônio também, tá? Mas como a Cabala, ela tem que trabalhar dentro da ordem do que está na Torá, então o que acontece? De onde surgiu esses 72 nomes de Deus? Da permutação do capítulo 14 de Êxodo, né? Shemot Êxodo 14, os versículos 19, 20 e 21. Então, quando a gente, vamos colocar assim, 3 versículos, um debaixo do outro. 1, 2, 3. Cada versículo desse também tem 72 letras. Então, quem desenvolveu isso foi o cabalista Abraão Abulafia. Então, ele usou a técnica, uma técnica de comutação, de permutação das letras, chamada Temurá, que é uma prática de seruf. Ele pegou a primeira letra do primeiro versículo, a última letra do segundo versículo e a primeira letra do terceiro versículo. E ele formou o primeiro nome lá da tabelinha, que é Ierri, né? É o Yud, o Rei e o Ri. E assim ele fez sucessivamente. A segunda letra da primeira, a penúltima. Então, é um processo, gente, que isso vai lançar os fundamentos do que a gente chama hoje de criptografia, tá? Ou quem já viu o filme do Alan Turing, né, sobre o surgimento da informática, da ciência da computação, código hexadecimal binário, isso tudo vem da Cabala. Vem do pensar cabalístico. Você pega os grandes expoentes do passado, estudaram Cabala. Isaac Newton, Einstein, os cientistas todos, grande parte deles, tiveram contato. Até o Adílio me corrige aí, eu não sei aquele que era padre jesuíta, não sei se é Lemaitre, ou tem outro nome, né? No Lemaitre, que era... Ele era padre jesuíta. Os jesuítas estudam muito Cabala também. Eles estudam. Tanto é que você vê símbolos jesuíticos associados com presidindo as 72. Aquele livro, Os 22 Arcanos Maiores do Tarô, que é um livro anônimo da editora Paulus, né, ele é estudado, inclusive ele tem o prefácio original, né, de um dos maiores teólogos do Vaticano. Né, e existe uma foto até desse livro em cima da mesa do João Paulo II, né, do Papa. Então, sem dúvida. Você falou, esse meu livro é meu livro de cabeceira, tá? Ele é anônimo, muitas correspondências. Depois descobriu-se quem é. Profundo. Ele foi lançado como anônimo e tudo, mas é um livro que fica até como referência para os ouvintes. É um livro muito bom, ligado ao tarô, mas que tem uma amplitude. O Hans Urs von Balthasar, né? O teólogo jesuíta. Hans Urs von Balthasar. Agora, ele dá umas dicas ali, né? De quem seria esse autor. Eu não sei definitivo qual é. Se você puder revelar para a gente. Ele cita Felipe de Lyon, ele cita outras personalidades. San Jalvendre, né? Qual é o dele? San Jalvendre? Não. É outro. Eu já vou te falar aqui. Eu gostaria muito de saber. Ele usou aquela técnica antiga da pseudonímia, né? De não aparecer. Isso aí é até uma forma de quebrar o ego para a gente não julgar o profeta, mas julgar a profecia, né? Mas foi muito bem colocado, Adílio. Essa visão realmente é um livro de cabeceira, esse meu. Eu recomendo até para meus alunos, os 22 Arcanos Maiores de Tarô. É uma jornada iniciática, realmente, essa obra aí. Foi muito bem colocada em momento propício aqui. Então, os 72 nomes de Deus é isso. Então, o que acontece? 72 na gematria ainda dá 9, né? Olha o 9 aí. Olha o 9. Então, o 9 também, ele é esotericamente entendido como um portal de abertura. Até porque é de onde vem a vida.
O 9 na árvore da vida e Iesod é o útero, é as águas. É das águas que a gente vem para a materialidade, para a Malhut, para a terra, né? Então, o que acontece? As pessoas querem buscar uma cura, por exemplo, o quinto nome, Merash, é cura, energia de cura. Então, como é que você faz? Você olha para aquelas letras, o Men, o Rei e o Shin, você escaneia, faz 10 inspirações e expirações, pronuncia o som Merash. Por quê? Um princípio básico da semântica das letras na Cabala. Todas as letras possuem luz, som e movimento. O princípio tântrico, mântrico e ântrico, né? Todas as letras possuem luz, som e movimento. Aí olha que interessante, você chega lá em Jerusalém, vai lá no Muro das Lamentações, o camarada está com um sidur lá dele, uma oração, ele está se balançando. Bereshit, Bará, Elohim, está lá. Ele está fazendo o quê? Ele não está surtado ali, ele está balançando. Ali ele está invocando essas 3 forças. Luz dos olhos, princípio tântrico. Tantra, energia, luz. Luz dos olhos. Está falando Hashem, Baruch, tá? Som, princípio mântrico. E o princípio yântrico é movimento. Ele está se movimentando. Agora, eu falo isso para os alunos, assim, às vezes em aula, o pessoal fica, nossa, que interessante. Eu falei, gente, não é só lá. Os budistas, lá no Tibete, também fazem isso. Só que eles ficam lá, com aqueles mantras, com aquele tripitaka lá deles, ficam balançando também. Às vezes vira o rosto para a direita, o rosto para a esquerda. Tudo isso é simbólico, tá? Simbólico e uma forma de você integrar com a tua corporalidade também. Então, agora que vocês veem o judeu rezando, balançando, aquilo não é fanatismo, não é doideira. Fanatismo, de repente, é se ele conduz a vida dele de forma estritamente fundamentalizada nos 613 preceitos. Que é uma coisa para ser estudada, o Talmud vai estudar isso em vários níveis de interpretação, todos os mandamentos. Né? Nos 4 níveis de interpretação do Pardês. O sentido literal, que é para quem está começando, né? É o neófito, né? Você tem o sentido alegórico, o segundo, que você começa a desconfiar, né? Há uma certa desconfiança, ou seja, o texto está te chamando, está dando aquela olhadinha, vem aqui, para você investigar, você criar uma pulguinha atrás da orelha e desconfiar. Pô, o mar abriu, o machado flutuou, o sol parou, a mula falou, tem mais coisa por trás disso. O terceiro nível, né? O primeiro é o Pichat, né? Que é o literal, depois é o Remetz, que é insinuação, alegórico. O terceiro é o Derash, o Drash, daí vem Midrash, né? Que é estudo, investigação. E o Sod, último nível, é o segredo. Ou seja, esse segredo, né, como diz lá no Talmud, são infinitas interpretações. Esse segredo não é o que eu guardo, que o Adílio, que o Pablo, qualquer um guarda. É assim para passar para alguém. O segredo é pessoal. É o que esse texto, o que eu aprendi com essa ritualística. As pessoas focam muito no mestre, no Maguide, no líder. Não. É como diz até o Osho Rajneesh, a gente não tem que se tornar cristão, budista, a gente tem que se tornar, nossa meta é se tornar um Cristo, um Buda, né, um Bodhisattva. Nossa meta é essa, do átomo ao arcanjo. A gente está no processo de evolução ascese. Os mestres são o quê? São baluartes, são assim, depositários dessa experiência para a gente. Por isso que eles são importantes. A reverência aos mestres é isso. São ditosos, são espíritos que alcançaram isso. 72 anos, então, é isso. Duas complementações, né? Uma que tem a ver com esses 4 níveis, né? Que lembra muito o martirismo, né? O homem da torrente, o homem de desejo, o novo homem, o ministério do novo espírito, né? Que é uma escala iniciática, né? Que é usada, obviamente, né? Porque tem segundo alguns, uma base cabalística nisso. E só para dar o nome correto, que eu lembrava do primeiro nome, o autor que depois se revelou, né, do livro que nós mencionamos aqui, que já fica até como uma dica do nosso papo, é o Valentin Arnaudovich Tomberg. O Arnaudovich, realmente eu não lembrava, né, porque ele é russo. Né? Então, o Valentin Tomberg, né, nasceu em 1900, depois ele se converteu ao catolicismo, mas ele foi iniciado, olha que interessante, ele estudou o tarô, né, e fez esse livro aí, mas ele recebeu uma iniciação no martirismo pelo Mebis, o Geo Mebis, o mesmo do
os famosos dois sim. livros que a gente tem no Brasil, dos arcanos maiores e menores do tarô, né? Então, sim, que era russo também, né? Exatamente. Então, são duas referências, não só os livros do Médici, né, que, se não me engano, ainda continuam pela Pensamento, não tenho certeza, essas edições, mas esse da editora Paulus, que é uma editora católica, são, de uma certa maneira, eles fazem essa correlação, né, com os 22 caminhos, com toda essa árvore cabalística, né, com as 22 letras, com tudo que você está falando, de alguma maneira, tem uma correlação ali no meio, né, claro, não só martinista, né, ou tarológica, mas tem uma conexão cabalística também. São duas dicas aí de obras, dentro do que a gente está conversando. Poxa, depois, se puder passar, agradeço, tá, Diz? Lá, não, eu te passo a referência, né, com o nome completo dele, né, o Valentin Adolfovich Tomberg, né, que, repetindo, foi quem fez meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, né, que foi, ele está como anônimo, né, mas se você for ler ali depois o livro, você já encontra. Então, é interessante que, apesar de ser uma editora católica, você encontra uma referência ao tarô e como eu disse, né, tem uma foto do livro, desse livro, quando ele estava em 2 volumes, inclusive eu até encontrei a foto aqui, e depois eu mando para vocês, no Zap, da mesa do João Paulo II, e tem uma pilhinha de livros, uma pilha assim, com 5 livros, e os 2 de baixo são justamente esses 2 volumes desse livro, né, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Essa é a tradução em português, evidentemente. A gente sabe que as tradições, a Igreja Católica estuda isso, não só a Igreja Católica, mas estuda todos esses rituais, tudo isso que a gente fala na sabedoria arcana, de uma certa maneira está incluído aí. Isso, e comentando, só um comentário para deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Não por acaso, o John Tolkien, que era católico, dá o nome Gandalf ao que originalmente existe, que é o Castelo Gandalf, né? Não falo mais. Castelo Gandalf. Não falo mais. Procurem lá o Castelo de Verão, né, do Papa, dos Papas. Sim. O Bento XVI com retirado, etc. Né? João Paulo II passava as férias de verão lá, ou coisa assim, até o Natal, sei lá, coisa assim. Isso aí. Sim, com certeza. Bom, eu não sei se eu interrompi aí você, se você teria alguma coisa mais para falar até sobre os nomes divinos e a oração. Você queria falar também um pouco, não só dos nomes divinos, mas não sei se você já fechou. E da oração, acho que você tinha uma oração para mencionar também, né, que você tinha comentado com a gente, da Diana... Ana Berroa. Ana Becoa, né? Becoa. O Ana Becoa também é uma permutação das letras também, né? A tradição cabalística. Cada verso está ligado a um dia da semana. Então, os judeus praticam essa oração, que o primeiro dia da semana para eles é domingo, né? O nosso Dominus para ele é o primeiro dia, porque... sábado você guarda. Sábado você guarda. Isso. Vê que até os adventistas guardam também, né? Tem algumas tradições que guardam. Sim. Então, o que acontece? Tem o Ana Becoa, essa oração também, que é invocando proteção também. É bom fazer no domingo, toda semana. Tem gente que... Hoje tem a prática, a gente faz todo dia, quando acorda. Também não tem. Ainda tem também aqui... uma coisa que é importante na prática cabalística, a primeira coisa é a kavaná, é a importância da intenção. Aí, mais uma vez, eu lembro da Igreja Católica também, né? Tem um momento da missa que você coloca suas intenções, né? Eu não sei se vocês perceberam também, já que a gente está trocando informação, vocês já perceberam que nosso amigo Orígenes de Alexandria, ele foi o camarada que desenvolveu a Hexapla. A Hexapla é a primeira obra exegética dentro da tradição da igreja, tá? Onde ele colocou, no mesmo nível dos rolos das escrituras, o texto em 6 colunas, para fazer análise exegética do texto. Daqueles 4 níveis, né? Do Pixá, do Pardês, e mais 2 considerações, que seriam uma à luz da tradição apostólica ainda, né, da igreja ainda
primitiva e dele, a compreensão dele. Até porque ele e Clemente de Alexandria foram mal vistos pela igreja, né? Vocês já perceberam que quando você pega um folheto da missa, quando você abre, são 6 colunas. E você já percebeu que a missa também, ela tem 22 momentos, tem vivências e saudação final, são 22. As 22 letras hebraicas. Então tudo é um circuito. Tudo segue um circuito. O problema é que a Igreja Católica Romana é muito, assim como é muito implícito. Eu já tive contato com a arquimandrita da Igreja Ortodoxa, eles assumem abertamente, nós somos uma igreja agnóstica. Os ortodoxos. Por isso que eu pensei até, quando você trouxe o nome, ele falou desse camarada russo lá, eu não guardei o nome agora que você falou, do livro, de repente, será que ele não foi iniciado lá na Igreja Ortodoxa Russa? Gurdjieff foi iniciado. O Tomber foi, né? Inclusive, o autor então. Ele foi. Boris Moraviev. Quem já ouviu falar? Boris Moraviev. Tem o livro dele, Só de Gnose. Também foi iniciado na Igreja Ortodoxa Russa. Então, gente, é isso. Tudo isso é cabala. É interessante que tudo isso não está nada fugindo do tema. É cabala. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que como se popularizou muito essas orações, né? E até essa confecção de colares, amuletos, coisas assim, usando esses nomes divinos, você recomenda isso para as pessoas em geral? De uma maneira aberta, assim, sem passar por um estudo, uma tradição? Eu trouxe até o tema aqui dos amuletos. Isso é bem interessante aqui, né? Eu lembro muito daquela Decifra meu Devora-te, né? Da esfinge? Velho jargão, né? Da esfinge, né? Então, o que acontece? O amuleto é uma questão mais complexa, mas o símbolo, né? O símbolo, é importante você estar vinculado a alguma tradição esotérica para você receber a iniciação dos conhecimentos que eles trazem, né? E são portadores de conhecimentos. Todos os símbolos têm significado significante, signo, significado significante. Então, o que acontece? Os judeus usam muito. Até o judeu que é ortodoxo, ele usa muito amuleto. Por exemplo, a mezuzá que eles colocam na porta, aquele cilindrinho que dentro tem uma tefilá dentro, né? Tem uma oração, uma prece, um salmo. Todos eles passam a mão no umbral da porta quando passam, né? Eles usam. A própria indumentária, vestimenta, o tzitzit, o talit, tudo aquilo que eles usam, aquilo também é símbolo. Como o padre também, tudo que ele usa, a roupa dele, você olha um sacerdote católico, está a árvore da vida toda descrita ali. A estola dividida em 2, as 2 colunas da árvore. Você vê aqui, né? Você vê Resed, Gevurai Tiferet, geralmente com a cruz de Malta, né? Cruz Malta, 3 aqui, né? Fazendo essa xeriná aqui, nessa descida. Você vai ver isso também. Então, o símbolo, ele está presente em tudo. Agora, a questão do processo da confecção de amuleto, isso é uma coisa também, isso é muito da religião antiga, né, totêmica. Você vai ver isso nas tradições africanas, os pontos riscados. Você vai ver muito isso. Na tradição judaica, eu consegui trazer alguma informação para vocês aqui. Outro amuleto que eles usam muito também, os cabalistas judeus, é a hansa, aquela mão, né? A mão, porque os 5 dedos é a Torá. A palma da mão é o quê? Quando a gente fecha a mão, é para que a gente tenha a Torá guardada, o poder. Então, inclusive tem o Salmo 119 lá, um versículo que é o salmo que não é de salmista. Já viu isso? É o salmo que não é de salmista, é de escriba. Porque ele diz lá, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa fala, segundo os ditos da tradição oral, essa fala, quem tinha que guardar a palavra era o escriba. Porque quando eles iam para o exílio, o nego queimava tudo, os rolos dele, destruía tudo, né? Então o escriba tinha que ter de cor, daí que diz, guardei de cor, de coração.
Então é o salmo que não é de salmista. Esses alunos até brincam, agora eu sei, é o salmo do escriba. Sim, é por ingenuidade a gente pensar que salmo é Davi, Salomão, não. Ainda que seja eles, mas tem muitas mãos ali que escreveram os salmos, né? Ou não, os salmos, alguns vieram diretamente do Egito, né? Sim. Vários salmos do Harris, Harris, que fala isso, o legado do Egito, que ele faz alguma comparação até de alguns salmos com os salmos do Egito, né? Exatamente. Vieram direto de lá. Sim. Inclusive, o salmo Terrilim, em hebraico, salmodiar, envolve esses 3 princípios, luz, som e movimento. Era cantado, era falado, né? Cantilado, o termo é esse, certo? É cantilado. Vamos dizer, salmodiado, é cantilado e movimentado. Isso lembra também os aedos gregos antigos também, né? Isso lembra muito Aristóteles com o método peripatético, que ele dava aula gesticulando e andando, circulando, né? Uma vez no Mosteiro São Bento eu presenciei isso, fui conversar lá com um monge lá, e ele saiu e ele falou assim comigo, eu saquei, né? Lá na salinha, ele foi caminhar comigo no jardim. A gente ficou caminhando, conversando. Depois eu fui lá para a livraria Lumen Christi, ele se despediu e voltou para a recusa isso é uma prática até hoje, de vários... Agora faziam isso, né? Mas é uma prática dentro da Igreja Católica, de várias ordens católicas, não só os beneditinos. Que, aliás, a lenda da biblioteca dos beneditinos é famosa, né? Não só no Rio de Janeiro, desses tipo livro que a gente falou da editora Paulus, né? A gente sabe que tem lá também. A biblioteca, a gente está falando da livraria, não. É importante isso, trazendo um conhecimento de outro povo, né, mas tem uma íntima relação com tudo isso que se desenvolve. Os antigos sumérios, antes da passagem do primeiro para o segundo império sumério, dizem que logo após o desenvolvimento da escrita cuneiforme, os seus sacerdotes tinham que guardar de cabeça as suas preces aos deuses aos quais eram consagrados, né? E faziam muito dessa maneira, entendeu? Tendo os trechos, né, para unir. O que eu vou até te perguntar a seguir, né? Unir essa prática de recitação, né, salmística, por assim dizer, com uma intenção específica. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, Cadu, que ao mesmo tempo que é uma pergunta, é uma provocação, né? Existe a possibilidade, sem dúvida, de fazer uma recitação sem intenção, mas o direcionamento do salmo sem a intenção por detrás, ele é minimamente eficiente ou ele efetivamente não consegue atingir nada? É minimamente eficaz uma recitação sem uma intenção forte? Ou as coisas estão absolutamente interligadas? Aí eu penso o seguinte, aí é um pensamento meu. Depois eu mostro aqui, vou apresentar até algumas propriedades de alguns salmos, né? Algumas aplicações. Mas eu penso que tudo está dentro de uma presciência divina, a grande consciência cósmica, né? Então, quando eu coloco a kavaná, essa intenção, isso aí está movendo uma energia. Está movendo uma energia. Eu penso, energia é o princípio da comunicação, né? Tem emissor e receptor. Isso não volta vazio. Agora, se eu não tenho intenção, aquela tal história, até que ponto eu sei se eu tenho uma intenção, que eles chamam, uma kavaná, forte ou fraca, né? A gente não sabe. Eu acho que, como diz o próprio Jesus, se eu já pensei, eu já conectei. Agora, quando eu vou para a prática, para a ritualística do salmo, salmodiar, fazer um salmo, agora é um detalhe. O salmo, na Cabala, não é o nosso salmo em português. A gente tem que ter um livro de Terrilim, de salmo, e escanear ele com os olhos no hebraico. A gente tem que fazer em hebraico. Agora tem uma questão aí que talvez até muitos colegas aí não vão gostar, que estão mais voltados ao judaísmo, porque a realidade é que a gente não tem a pronúncia
Tem um amigo meu que a gente troca muita informação, e ele estuda a fundo a Torá, tudo isso, o hebraico, e, como diz a própria Universidade de Jerusalém, fala, são línguas mortas, né? Mortas foneticamente. A gente não tem a pronúncia daquela época. Se isso tivesse tudo de frequência, a gente desconhece totalmente, tá? Mas é que eu falei, a intenção é maior. Então, se eu pego um salmo, por exemplo, eu vou pegar aqui, o Salmo 23, por exemplo, dá um exemplo, Salmo 23, quem quiser anotar, né? Proteção e conforto, né? Ele é frequentemente recitado para proteção e conforto em tempos de dificuldade. Com as palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, evoca a imagem de Deus como um guia e protetor, garantindo segurança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Então, eu recomendo uma prática, eu faço, vou falar por mim, eu faço uma prática, que é uma prática da tradição dos sábios de Israel, que depois os católicos pegaram e chamaram de lectio divina, né? A leitura divina das Escrituras. Então, tem uma frase que é ruminatio, ruminar uma palavra. Então, quando eu pego, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu aplico para mim, eu passo o dia. Aí você pode usar até um cordão, um mala, alguma coisa, e está fazendo suas coisas e está fazendo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ficar ruminando isso. Ficar ruminando. Isso cria um campo. Né? Aquela questão do mentalismo, né? Isso cria um campo bom. É uma prática. Então, o salmista, isso está até no versículo 2 do Salmo 1, quando diz lá, no versículo, Salmo 1, versículo 1, diz lá, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios e tudo. No versículo 2 diz o quê? Porém, medita dia e noite sobre a tua lei. A palavra meditar em hebraico é hagai, o verbo, né? Hagai. Então, dia e noite sobre a lei. Isso os padres do deserto faziam. Os monges, os exicastas, né? A turma dos exicastas, os ortodoxos, eles fazem. Eles fazem aquele, né? Kyrie Jesus Christe eleison. Vem, Senhor Jesus Cristo. Ou então a oração dos pobres, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Então, a Ezequiel, eles praticam isso o dia inteiro, trabalhando. Ah, mas quando ele está fazendo as coisas com a mão? Claro que ele não está com cordão, mas quando ele está no momento de sitting, né, de assentamento, ele faz. Então, essa tradição vem dos judeus, da Lectio Divina, que é os 4 níveis de interpretação, que é o quê? A cogitatio, ruminatio, meditatio e contemplatio, né? Primeiro, a cognição, a leitura. Aí na igreja católica, eles mudam um pouquinho, eles botam primeiro a kavaná, que está certo, é botar a intenção da leitura daquela lectio. Qual a intenção? A kavaná. Depois uma prece, pedindo a Deus, claro que o católico vai pedir, às vezes, à mãe, né, a Nossa Senhora, a Virgem, ao Pai, a Jesus, que oriente, dê o discernimento daquela leitura. Aí você vai para a leitura, cognitatio, né? Depois você vai acolher para ruminar. É o momento que todo mundo troca aquelas impressões. Depois vai para meditatio. Meditar é você ficar ali com ela dentro. E a contemplatio é o último estágio, o estado que é o silêncio. É Ezequiel, né? Ezequiel, o silêncio. Que nesse silêncio que vai frutificar. Esse silêncio para você ficar parado esperando. Esse silêncio, depois que você fez a kavaná, a intenção, você orou, estudou, meditou, depois pronto, vai fazer outras coisas. Na hora que aquilo tiver que vir, vai vir. Aí você vê aqui, Salmo 91, proteção contra perigos. Esse é o mais conhecido. Tem gente que tem a Bíblia empoeirada aberta no Salmo 91 em casa. Salmo 21 ajuda a proteção durante viagens, o viajor, né? Que era muito ligado àquele... que naquela época era muito comum o pessoal se deslocar lá no deserto, né? O Salmo 51 está ligado a techuvá, que é o arrependimento, né? A prática de arrependimento. E você pratica, é uma forma de você quebrantar o teu coração, né? Diante de Hashem, do Eterno, se quebranta. É uma forma de honestidade consigo mesmo. Ali. Então,
O Salmo 51 é um modelo. Salmo 70 também é para ajuda urgente. Você está precisando de um SOS, de um socorro, invoca, faz o Salmo 70 também, a conexão com o Salmo 70. Salmo 72 está associado a isso, aí batem muito hoje, né? Porque é sucesso e prosperidade. É o 72 que é 9, é o portal aberto, né? Muitos falam que está ligado à energia de Mamon, do dinheiro, né? Mas claro que isso aí é uma coisa que cabe à crença de cada um, né? Salmo 121, ajuda e proteção durante viagens. É isso, gente. O Salmo era a ferramenta, e interessante que o Salmo era... Isso aí faz parte da vida da comunidade judaica cabalística. Sem salmos, eles abrem tudo com salmo, então eles vão criar o nome de uma empresa, às vezes eles fazem a guiamatria de um salmo inteiro para usar, isso aí eles não dizem, né? Tem um monte de coisa ligada a isso. Legal. Bom, é isso. Mais alguma pergunta? Acho que a gente, de uma certa maneira, não sei se o Pablo tem alguma pergunta, eu acho que a gente podia ver a questão de uma indicação se você quiser deixar alguns livros, né, alguma coisa, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, e é claro que é uma conversa, que cada tópico desse poderia ser um podcast independente, né, como foi dito no início. Cada assunto, né, podia ser um podcast. Mas acho que indicar livros era legal. E é possível, inclusive, Cadu, que mais adiante a gente me convide de novo para voltar. Sim, e se você topar. Né? E a gente aprofunda. Sim, isso. Então, o que a gente vai agora essas são indicações não somente dos livros, mas também para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho que você desenvolve, etc. Acho que seria bacana. Seus contatos, etc. Vou pegar aqui só um minutinho. Claro. Então, quem quiser entrar em contato comigo, vir estudar comigo, Cabala e tudo, o meu contato base é o WhatsApp, né? É o código 21, aqui do Rio de Janeiro. O número é 972527014. Ok. Esse é meu WhatsApp. Nas redes sociais, vocês procuram no Instagram, no Facebook, como Conexão Cabalá. Conexão Cabalá, tudo junto. Conexão sem tio, né? Uhum. E Cabalá com Q, tá? Com Q e 2B de bola. E H no final. Cabalá com Q. Encontra no Instagram e no Facebook. Os meus livros, esse aqui, Cabala, uma jornada de autoconhecimento, eu recomendo como primeiro. Uhum. É a porta, né, de entrada. Cabala, uma jornada de autoconhecimento. O segundo, esse aqui, né? Luzes da Cabala, reflexões sobre os códigos da árvore da vida. São proposições e reflexões exegéticas, né, em cima de temas bíblicos, né? Agora tem meus e-books também, o que eu lancei agora, recentemente, que é Cabala e Saúde Existencial. Tem a Cabala e os Chakras também, né? Cabala e Chakras. Ainda tem outro livro impresso meu, que é sobre o Apocalipse, tá? Uma análise, né, de gênero, contexto histórico, gênero e simbolismo. Okay. Só que esse está esgotado. Esse aí talvez vocês consigam no estante virtual. Mas o contato... e também tem o e-mail, né? É o conexãocabalá@gmail.com. Sim? O Apocalipse é aquele que eu fiz o prefácio, não? Sim, foi que você fez o prefácio. Inclusive, foi meu saudoso amigo aqui. Eu não sabia que estava esgotado, não. Porque eu indiquei ele recentemente, mas eu achei... No Cabala também, é você, né, Adílio? Aqui também tem o sumário. Isso aqui também tem o sumário do nosso amigo Adílio aqui. O prefácio. O prefácio, sumário não, prefácio. Eu atrapalhei por causa embolou o áudio do seu e-mail, desculpe. É porque tem um delay aqui na... Pede seu e-mail, por favor. O e-mail é Conexão Cabalá, de novo, Conexão sem tio, tudo junto, Cabalá com Q, 2 Bs e H no final, conexãocabalá@gmail.com. Beleza. São esses contatos que temos aí. Eu posso indicar 2 livros, porque você sabe, né? Talvez, até por isso, acho que sim. O Cadu tenha me chamado aquela vez para fazer o prefácio, né? Tem 2 livros que eu considero
até não são profundos demais, que eu acho que são, além dos livros do Cadu e etc., que não sei, o Cadu deve conhecer. Eu gosto do Caminho da Kabbalah, o Cadu deve conhecer, do Shimon Halevi, que morreu há pouco tempo, e ele fala muito desses aspectos, inclusive da árvore da vida, que a gente colocou, somente da primeira parte aqui da nossa entrevista. Ele é uma referência internacional também. E esse aqui, do Rabino Nissan Davi Dubov, não sei se o Cadu conhece, que é Jornada Interior, Guia para o Entendimento da Kabbalah. Não sei se você conhece, Cadu. Esse aqui. Eu gosto desses dois. Tá, também tenho. É muito bom também. O Caminho da Kabbalah, eu acho que tem mais de uma capa, né? Eu acho que tem mais de uma edição. Essa minha aqui... essa é antiga. Essa é mais antiga, é da Siciliano. Agora é pela editora Ágora. Isso. A minha é mais antiga. Mas eu gosto muito desses livros. O Halevi, para quem está começando, e ele desmistifica muita coisa que a gente vê por aí, né? Principalmente algumas coisas foram produzidas aí nos anos 80, às vezes até New Age e tal, e que não tem nenhuma conexão com uma Kabbalah verdadeira. Então, eu gostaria de deixar essas dicas aí também. Bom, da minha parte é isso. Né? Tá certo. Não, da minha parte fica mesmo um agradecimento, Cadu, por essa possibilidade de trazer para nós esse conhecimento, possibilitar aos ouvintes essa introdução, porque na nossa proposta a gente traz os temas muito mais como uma provocação, como uma pedida para que as pessoas venham a se aprofundar, né? Então, eu acredito que esse cumpre rigorosamente o papel e muito bem apresentado. Então, a gente agradece por isso. Eu vou fazer as saudações finais, eu vou passar para que vocês também façam ao nosso público, mais uma vez agradecendo pela audiência, dizendo que nós estamos em várias plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music e outros. Estamos em várias redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e também no YouTube. E lembrando mais uma vez do nosso site www.sabedoriaarcana.com.br. Então, mais uma vez agradeço a vocês. Saudações fraternais, saudações arcanas. E até a próxima, passando a palavra ao Adílio e posteriormente ao Cadu para a sua saudação final. Bom, queria, obviamente, agradecer, né, a companhia de vocês aqui, mas esse bate-papo, eu tenho certeza que ficou uma quantidade muito boa de informações. A gente sempre fala, Cadu, que duas coisas. Nós não representamos nenhuma ordem específica, nenhuma organização específica, né? Nós estamos abertos a tudo aquilo que seja da luz, né, da mão direita, né, que é o nosso caminho. E a segunda coisa, nós nunca pretendemos esgotar assunto nenhum, né? A gente sempre tenta trazer uma motivação para os nossos muitos ouvintes, para que eles continuem estudando, procurando e tal. E acho que a gente conseguiu mais uma vez hoje, né, com a sua abordagem, fazer isso. Então, parabéns, Cadu, obrigado, né, pela sua paciência, ter ficado aqui com a gente. Obrigado, Pablo. Saudações arcanas a todos. E aí deixamos a palavra para você se despedir. Eu que agradeço aqui a vocês e parabenizo por esse nobre trabalho aí da sabedoria arcana, né? Esse oásis que a gente tem no mundo aqui, desses conhecimentos arcanos. Eu sou um incentivador, eu divulgo geralmente o podcast, né, de vocês. E só até agradecer poder estar aqui, ter essa oportunidade da gente compartilhar com o Adílio, o Pablo colocou aqui. Agradeço a todos os ouvintes que estiverem aqui também presentes. E eu queria deixar para o final aqui uma última palavra, que é uma mensagem do nosso grande mestre. Versículo não, né? Uma fala, para nortear todo o tema de hoje, para a gente fechar o tema de hoje, né? Deixa eu só colocar aqui, onde é que está? Ok. Rabino Moshe Luzzatto, que ele diz o seguinte, para todos aqueles que querem, agora eu falando, né? Para todos aqueles que querem ingressar nos caminhos da Cabala, fica a dica aqui final do Rabi Moshe Haim Luzzatto. Nosso dever, gente, é entender a Cabala de maneira inteligente, não apenas como uma questão de fé. Temos que ter o consentimento do nosso próprio raciocínio. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço. Saudações arcanas a todos por esse encontro.
e que possamos continuar compartilhando luz, né? Com esse mundo tão sofrido, em profundas transformações, que a gente possa ampliar energia de luz, vida e amor para todos. É isso que eu desejo. Agradeço ao Pablo, ao Dílio, e paz profunda a todos, tá bom? Um grande abraço, tá bom? Prazer.